bem? Seja bem-vinda, bem-vindo. E o meu nome é Márcia Arco, eu sou atriz, diretora, arte educadora, fundadora e integrante da Cia Lúdica, que é uma companhia de teatro da cidade de São Paulo. Eu vou começar trazendo para você alguns estudos sobre Konstantin Stanislavski, uma pessoa de grande importância no teatro. E quem foi Stanislavski? Foi um diretor de teatro russo, ator, professor e criador do Teatro de Arte de Moscou. Ele é considerado um dos grandes pensadores das artes cênicas no Ocidente. E você pode estar me perguntando, mas por que quem quer fazer teatro, aprender a interpretar, deve conhecer Stanislavski? É importante você conhecê-lo porque ele criou um sistema inovador de interpretação, influenciando fortemente atrizes, atores e diretores. Esse sistema é uma técnica artística e também é uma técnica que nos ajuda a entender melhor o outro ser humano. Interessa não só a quem quer fazer teatro, atuar, dirigir ou se apresentar para um público, mas para quem quer trabalhar também em coletividade, em equipe. E hoje vou compartilhar algumas ideias do Stanislavski com base no primeiro capítulo do seu livro, da sua obra intitulada A Preparação do Ator. Uma curiosidade que eu vou te contar é que 40 anos antes dele dele escrever esse livro, A Preparação do Ator, a profissão de ator na Rússia era considerada uma profissão de pessoas incultas e até mesmo de caráter duvidoso. Olha só! Para ser atriz, ator, devemos desenvolver o intelecto, a imaginação, a generosidade de espírito, valorizar o compromisso, exercer a empatia e entender a vulnerabilidade das pessoas para compreender um personagem e o mundo em que ele vive. Não há nada de inculto nisso. Concorda, não é mesmo? Bom, eu vou começar então a comentar sobre o livro. Ele apresenta ferramentas para preparação interior do ator, isto é, a atenção, a concentração e também como entender a natureza humana para se comunicar melhor. Esse é o primeiro livro. Nesse livro, A Preparação do Ator, Stanislavski também pensou muito em como ele poderia transmitir suas experiências, os registros dos seus métodos com os quais utilizou no Teatro de Arte de Moscou, de como ele poderia criar uma espécie de manual, um livro prático de estudo. Esse era o sonho dele, esse era o sonho de Stanislavski. E assim, o que ele teve? Uma ideia. Recorreu a uma forma semi-fictícia para ensinar o seu método de interpretação. Então, Stanislavski escreveu esse livro, A Preparação do Ator, organizando o seu sistema como uma espécie de diário de um aluno, o personagem chamado Kostya, que está começando seus estudos no teatro e tem como mestre o diretor Tortzov, o personagem que representa o próprio Stanislavski. O conteúdo do livro, estando nessa forma de diário, ele mostra o dia a dia dos ensaios, os estudos do aluno Kostya, desde o início, com o conteúdo básico, até o percurso para o avançado. E em A Preparação do Ator, Stanislavski toma os exemplos bem simples, próximos às emoções, e aí eles podem ser adaptados a qualquer pessoa e país também, né? E agora, o ponto crucial dessa obra é a discussão e o uso de ferramentas para trabalhar e desenvolver a atenção do ator em cena. A atenção é um requisito importantíssimo para a interpretação. Daqui para frente, eu vou resumindo esse capítulo com alguns detalhes que são bastante importantes você saber se está iniciando o seu aprendizado em teatro, interpretação, tá? Então, no capítulo 1, chamado A Primeira Prova,
conta as aulas de teatro do aluno Kostya e a sua turma com o diretor Tortzov. Como eu disse no início, é uma espécie de diário, um relato das anotações do aluno Kostya. Ele vai narrando desde o primeiro dia de aula de teatro, em que todos os alunos estavam bastante emocionados. A primeira coisa que o diretor pediu nesse dia foi que os alunos apresentassem cenas interpretando trechos de peças de livre escolha. Eles podiam escolher o que quisessem, né? Isso porque o diretor queria vê-los no palco, com figurino, maquiagem, cenário ao fundo, e assim Tortzov poderia avaliar a qualidade dramática do grupo, das pessoas, né, dos alunos. E no começo, somente alguns se prontificaram em aderir à sugestão do diretor, porque foi, né, de repente, tem que apresentar uma cena, às vezes as pessoas ficam meio receosas, mas aos poucos, com aquela atrativa ribalta luminosa, todos aceitaram a experiência. Olha, se você não conhece ribalta, né, é um conjunto de luzes, elas podem ser colocadas em refletores, enfileiradas, né, posicionadas no nível do piso do palco, no proscênio, que fica na frente do palco. O objetivo das luzes da ribalta é iluminar o rosto dos atores. Bom, voltando. Aí Kostya se reúne com dois amigos para fazerem a cena, o Paulo e o Leão, e escolhem apresentar uma cena de Otelo, de Shakespeare. E ao saírem do teatro, são avisados que o primeiro ensaio havia sido marcado para o dia seguinte. Tá? Então, Otelo, o Mouro de Veneza, né? E eu vou fazer um resuminho curtinho sobre Otelo, que chama O Mouro de Veneza, que é de William Shakespeare. Um personagem chamado Iago tem um cargo correspondente a um alferes, um suboficial do general Otelo. Então, ele arma uma trama para se vingar do Mouro de Veneza. Por quê? Porque Otelo não fez uma promoção, ele não conseguiu subir de cargo, e aí ele armou e convenceu o Mouro que a sua esposa Desdémona havia o traído. Então, ele vai para casa todo animado, Kostya, né? E senta no sofá e começa a ler o Otelo. E mal ele termina a segunda página, já quer atuar. Aí já começa a mexer as mãos, os braços, as pernas, o rosto, os músculos faciais, tudo dentro dele, e começa a declamar o texto. Kostya fica todo entusiasmado, né? De repente vê uma espátula e já coloca assim no bolso, como se fosse um punhal, pega uma toalha de banho, transforma como se fosse um tipo de um manto com capuz, os lençóis, os cobertores, ele improvisa uma espécie de camisa com túnica, o guarda-chuva, ele encontra um guarda-chuva, simula uma espada, depois vai para a cozinha, pega uma bandeja e faz dela um escudo, completando o seu figurino de Otelo. E se inspira na vida primitiva, aí começa a andar como um tigre, fazendo experimentações, uma série de exercícios, de movimentos, fica tão envolvido, mas tão inspirado, que chega a trabalhar por quase 5 horas sem ver o tempo passar. E nessa parte do texto de Stanislavski, nós podemos observar o quanto é possível olhar as coisas com uma nova perspectiva, né? Como é que podemos improvisar brincando de maneira lúdica e simples, e é exatamente o que Kostya faz ao transformar os objetos de seu cotidiano em figurinos, adereços, objetos cênicos. E no outro dia ele vai lá para o ensaio e acorda atrasado, chega atrasado no ensaio, todos o esperavam, né? Estava esperando. Ele disse: ai, parece que eu estou um pouquinho atrasado, né? Reconhece que está atrasado, e o assistente de direção, o Rachmanov, olhou para Kostya com reprovação, alertando que todos estavam muito irritados, e ele dizendo que estava um pouquinho atrasado. Já era difícil despertar a vontade criadora, e com essa atitude Kostya havia facilitado o desânimo da turma. Rachmanov disse que uma pessoa não tem o direito de atrasar o trabalho de toda uma equipe, e o ator sempre deve agir com muita disciplina, né, um respeito. E por essa infração, Rachmanov iria fazer somente uma advertência
sem registrá-la no livro dos alunos. Mas Costia deveria pedir desculpa a todos e que nos próximos ensaios chegasse com 15 minutos antes do horário marcado. Mesmo Costia pedindo desculpas, Rachmaninoff ainda falou que falou para ele assim, olha, o primeiro ensaio é um acontecimento na vida de um artista e deve ter na memória a melhor impressão. Isso é uma verdade, isso é real. Então Costia ficou pensando sobre o seu desleixo, ele ficou refletindo como é que ele havia arruinado o ensaio daquele dia. A gente percebe, né, Stanislavski chama atenção para que quem quer fazer teatro, seja profissional ou não, o quanto é importante o comprometimento, chegar no horário marcado. Isso proporciona uma maior harmonia para com o grupo, com a equipe, né? Então demonstra o respeito, a consideração, responsabilidade, organização. É isso, aí durante a noite Costia foi lá, né, ele ficou com medo de trabalhar o seu papel, ele sempre estava, né, ele tinha um certo receio, um papel não é muito fácil. Ele viu um bolo na cozinha, pegou o bolo, amassou com uma manteiga e formou uma pasta, passou no rosto e aí já começou a estudar o Otelo ali, vendo o visual, né, lambuzou todo o seu rosto, ficou diante de um espelho, olhando para o clarão dos dentes com a massa marrom, né, da cor de um mouro, e começou a improvisar olhares do personagem, com a inspiração na maquiagem, vestiu o traje que havia improvisado no dia anterior e feito com os lençóis, cobertor, né, e aí começou a se sentir como personagem, teve uma percepção visual do seu personagem, ele já queria, né, se adiantar, produzir o personagem. E nesse trecho a gente pode observar que Stanislavski mostra, através de Costia, a curiosidade e o interesse pela pesquisa externa do personagem, buscando criar um figurino, criar os detalhes físicos, ainda ele não havia se aprofundado no interior, na história, na vida, nas relações, nos objetivos desse personagem. Bom, voltando à sequência do texto. No ensaio com a turma, no outro ensaio, no outro dia, Costia se atentou em chegar bem antes do horário. Aí o assistente de direção sugeriu que a turma marcasse as cenas livremente com os objetos. Agora, se você não conhece o que é marcação de cena, é a movimentação dos atores, né, pelo palco ou espaço cênico, com as entradas, saídas e o posicionamento, se está parado, se está andando, né? E Costia combinou uma marcação com Paulo, com quem ele iria contracenar na cena. O Paulo iria fazer o Iago, né? E Paulo concordou, porque com a proposta nem discutiu muito, falou, tá bom, eu faço, tá bom, vamos sim, eu estou preocupado mais com as intenções, né, o interior do personagem dele. O Costa estava mais interessado no ambiente exterior, ele não estava tão trabalhando no interior do personagem. E ele começou a ter dificuldade ali nas marcas, recordar como ele estava fazendo no palco, ele achou estranho ali. Não tinha muita inspiração. O ambiente interferia totalmente na sua atuação ali no ensaio. Enquanto Paulo já estava com todas as falas memorizadas, Costia não conseguia se concentrar e ficava perdido nas suas falas. Ele começou a cortá-las. Com isso, os pensamentos do personagem eram estranhos, começou a ficar inseguro, perder a liberdade, e sentiu que ele não conseguia lembrar o que ele fazia no quarto, era muito diferente o espaço. E Costia não reconhecia nem a própria voz, nem o cenário, nem o posicionamento que ele tinha ensaiado para contracenar com Paulo. Então ele se perguntava por que não conseguia fazer aquela cena que ele considerava tranquila entre Otelo e Iago, a qual ele tinha ensaiado o sorriso, as viradas de olho, né, que ele tinha ensaiado no espelho. E ele não conseguia se desprender das ideias fixas também de representar aquela natureza, que para ele era mais selvagem, porque o Otelo Mouro era oriundo da África. Então, Costia refletiu criticamente, aí começou a analisar alguns pontos que talvez
ele não tivesse pensado em nada no lugar daquelas coisas, que ele havia lido somente o texto do seu papel sem relacioná-lo com o todo da peça, a peça inteira ali. E quando chegou em casa, Kostya refez todo o caminho antigo dos seus estudos e não encontrou nada de novo. Kostya refletia, se perguntava por que eu repetia sem parar as mesmas cenas e os mesmos métodos, o mesmo tom, né? Porque minha atuação era exatamente igual a de ontem, a de hoje e a de amanhã. Será que a minha imaginação secou? E eu não tenho material de reserva? Porque o meu trabalho corria com tanta facilidade no início e agora estava estagnado, né? Parava num determinado ponto, não conseguia sair dali. Enquanto ele refletia, algumas pessoas passavam em uma sala do lado, uma sala bem do lado do seu quarto, que ele estava lá na casa dele, né? Então elas iam tomar um chá ou algo assim, ele não queria atrapalhar e não queria que elas escutassem o que ele estava falando. Então ele foi para um canto e começou a dizer as falas baixinho. E aí ele teve uma surpresa. Começou a perceber que essas pequenas alterações transformavam seu estado de espírito. Kostya assim descobriu um segredo, que não devia permanecer muito tempo no mesmo ponto, repetindo sempre o que já tinha se tornado excessivamente usado, sabe? Familiar. Devia mudar um pouco. E esse trecho é interessante porque Kostya vai começando a identificar suas dificuldades e todo o tempo ele está buscando respostas consigo mesmo, tentando tirar essas dúvidas. Aí foi para outro dia, outro ensaio, né? Kostya começa a improvisar no ensaio e, ao contrário de correr por toda parte, ele permaneceu parado, sentado numa cadeira, sem se mexer, sem mexer gesto, nada. E o que aconteceu? Ficou atrapalhado, esquecendo o texto e as entonações que ele havia ensaiado. E resolveu voltar para o seu velho jogo de cena. Aí ficou mais confuso ainda. Kostya não conseguia controlar os seus métodos, eram os métodos que o dirigiam. E à medida que ele foi ensaiando, constatou também que o método dele de interpretar o Mouro Otelo não devia ser igual ao de Iago. E assim eles começaram a se engrenar em suas cenas, não tendo tantas divergências, eles começaram cada um no seu jeito, né? No dia seguinte, Kostya narra que o ensaio aconteceu lá no grande palco, e ele contava com aquela magia, a atmosfera do palco, com o brilho da ribalta, o corre-corre dos bastidores, repletos de cenários, mas de repente ele se viu no meio do vasto palco. Só tinha umas cadeiras de bambu enfileiradas na ribalta para eles marcarem o cenário. À sua frente, enxergava aquele buraco imenso da boca de cena, atrás dela uma amplidão sem fim, daquela neblina escura, onde fica a plateia. Aí Kostya ouviu uma voz gritando: "Comece!" Ele tinha que entrar no quarto de Otelo, delimitado pelas cadeiras de bambu, e ocupar a sua posição na cena, né? Começar esse ensaio. E ele acabou sentando numa cadeira errada, ele não estava nada reconhecendo a posição do cenário naquele palco. Aí ficou um bom tempo com dificuldade de se ajustar no espaço e de se concentrar. Ele olhava para um lado, para o outro, passava por cima do companheiro, ficava olhando, ele se perdeu, ficava totalmente perdido. O olhar desviava para o lado, para as oficinas das pessoas que estavam passando, carregando o cenário, discutindo, martelando. E o mais importante para Kostya é que ele automaticamente continuou falando, mesmo com aquele barulho imenso, começou atuando. Aí percebeu que isso foi o resultado dos longos exercícios que ele tinha feito em casa. Isso o ajudou a assimilar algumas técnicas. Se não fosse esse treino, teria parado no início das falas. No dia seguinte, foram 2 ensaios. Kostya chegou cedo
e resolveu se preparar no próprio palco. Havia muita movimentação no teatro, estavam subindo cenários. Um adendo aqui, ó, para explicar o termo subir cenário, se refere a prender ou amarrar o cenário nas varas que ficam posicionadas no teto do palco. Às vezes o cenário é feito de painéis, tapadeiras, teletas e outros materiais, tá? Aí Coster já sabia que não havia aquele silêncio desejado, né? Porque tinha sempre essa movimentação muito intensa. Então ele foi para o proscênio. E se você não conhece o termo proscênio, é um prolongamento do palco além da boca de cena, e ele foi para esse proscênio. Fica a boca de cena ali, tá o público ali, é onde fica a divisão entre o palco e o público. E aí ele tentou, olhou ali para baixo daquele buraco e ficou meio, né, aquele magnetismo do lugar, ficou meio atônito com aquilo. Aí Costia viu, passou um maquinista, deixou cair uns pregos, Costia ajudou a pegar, e naquele momento ele se sentia bem, à vontade no palco, uma sensação agradável, mas quando ele recolheu os pregos, ele perdeu essa sensação. Ele foi para a plateia, porque estavam acontecendo vários ensaios ali, e ele não conseguia ver nada. Ele ficava tão... os alunos apresentavam as cenas, mas ele não prestava atenção, porque ele estava muito ansioso, muito nervoso. E quando ele entrou, chegou a vez dele para fazer o Otelo, o cenário já estava adaptado, né, com os das outras montagens, o palco iluminado, aí o chamaram, ele foi lá. Costa sentia-se bem à vontade, era agradável para ele ver toda aquela preparação, o cenário lá para ele, mas mesmo assim fazia um esforço para reconhecer a semelhança daquele espaço com o seu quarto, onde também ele ensaiava. Quando as cortinas se ergueram e Costa viu a plateia à sua frente, sentiu-se como uma presa. Novamente ele ficou, né, com aquele medo, aquele medinho. Ao mesmo tempo tinha sensações inesperadas e bem diferentes, que é aquela vontade de se apresentar. Todo ator tem. Ele sentia aquela luz, né, que isolava o olho, não enxergava a plateia. Ele tinha receio de que os temores dele chamassem muito a atenção da plateia. Isso impedia que ele se jogasse totalmente para o que ele estava fazendo na cena do Otelo. E Costa começou a acelerar tanto as suas falas, os seus gestos, os trechos que ele achava mais importante eram ditos com muita rapidez. Qualquer vacilo que ele tivesse, tudo iria por água abaixo. Então, no dia do ensaio geral, ele chegou ainda um pouquinho mais cedo do que ele costumava chegar. Já estou passando mais à frente para não esticar muito. Ofereceram um bom camarim para ele, ofereceram uma túnica que era do Mercador de Veneza, do Príncipe de Marrocos, que é uma outra peça de William Shakespeare. E aí ele encontrou muitas maquiagens em cima da sua bancada lá no camarim, perucas, apliques, escovas. Encontrou uma pasta marrom também, começou a passar no rosto, mas estava com dificuldade porque a pasta era muito seca. E aí ele passava e não conseguia se maquiar. Então ele colocou uma cola também, tentou colocar uma peruca, depois ele não ficava bem, ele começou a experimentar uma outra em cima, uma cabeleira em cima da outra, com o seu rosto sem pintura, mal, né, assim, maquiado, a tensão ficava muito exagerada, aquela peruca, né? Então tem que haver uma harmonia para maquiar. E ele não sabia o que fazer, acabou tirando a maquiagem, lavando o rosto, e foi aí que entrou um homem alto, magro, de óculos, com um guarda-pó branco e começou a maquiar o Costa. Era o maquiador. Primeiro ele limpou o rosto do Costa com vaselina, né? A tinta estava meio dura, o maquiador molhou com pincel e óleo, molhou o pincel no óleo e passou no rosto de Costa, uma espécie de sombra fuliginosa também, que era adequada para a pele de um mouro. E Costa sentiu a falta daquele sombreado, né? O sombreado mais escuro da pasta feita com bolo de chocolate que ele tinha usado nos ensaios, deixando os olhos e os dentes reluzentes. Ele ficou pensando naquilo, né?
Aí quando o maquiador terminou a maquiagem de Kostya, nossa, ele ficou encantado. Os outros colegas vieram ao camarim para elogiar a caracterização do Otelo, dando mais confiança para Kostya, né? Ele ficou com a autoestima lá em cima. Mais uma anotação aqui, eu observo que Stanislavski mostra a importância de uma caracterização bem feita. Kostya narra detalhes das maquiagens utilizadas para essa cena de cenário. É importante que o ator, a atriz, aprenda a fazer a sua maquiagem e que entenda também os procedimentos básicos para a caracterização de um personagem, estudando todas as suas características. Isso é muito importante. Quando o Kostya chegou ao palco, né, para se apresentar, ficou assustado porque haviam mudado toda a disposição dos móveis. Ele ficou agitado, andava de baixo para cima, prendendo o punhal nas dobras do seu traje e as facas nas quinas da mobília. Ele estava para lá e para cá, né, nervoso. Isso não atrapalhou ele dizer automaticamente todas as suas falas e a sua movimentação de palco. Ele sentia que estava conseguindo chegar no final da cena, mas de repente um pensamento passou pela sua cabeça. Ai, agora eu enguiço. Em seguida, Kostya parou de falar. Ficou em pânico, deu branco, né? Branco, parou de esqueceu o texto. E aí ele não conseguia, né, retomar o papel, mas ele começou ainda meio que automaticamente voltar para o papel e só pensava em terminar o mais rápido, tirar a maquiagem e ir embora. O Kostya relata que ele foi embora, chegou em casa, ficou muito triste com aquilo, dele ter parado, dele não ter tido aquela discorrer legal o texto. Aí um amigo dele, o Leão, foi visitá-lo. Então o Leão comentou com tanto traquejo sobre a peça e o papel de Otelo, porque ele havia estudado. Então ele comentou sobre essa mágoa, o assombro, né, o choque de Otelo, né, e comentou muitas coisas sobre Desdémona. E Kostya ficou tentando interpretar um pouco esse jeito que o Leão tinha comentado sobre o personagem dele, Otelo. E aí finalmente chegou o dia da prova da interpretação. Kostya pensou que poderia prever, né, exatamente como tudo iria acontecer. E não é sempre assim, né? Às vezes a gente prevê, mas não é sempre assim. Então foi pro camarim, ali já no camarim começou a sentir o coração acelerado, até um certo enjoo. Aí quando entrou no palco, ficou perturbado, né, com aquele silêncio, aquela organização, aquela solenidade do palco, porque no dia de apresentação é sempre assim, né? Um dia que as pessoas estão concentradas, não tem aquela agitação total. Aí ficou encantado com a luz da ribalta, os refletores se acenderam, as gambiarras, o brilho era imenso que parecia formar uma cortina de luz entre ele e a plateia. E por um instante, Kostya sentiu-se protegido contra o público, respirando. Ele viu o Iago, aí começou a se familiarizar. Ele queria dar o máximo de si, mas ao mesmo tempo sentia um vazio. E o esforço para tirar mais emoção, sabe, do que podia, e a incapacidade do impossível, aumentavam o medo. O medo dele, ele começou a ficar com as mãos petrificadas, o rosto, todas as suas forças resultavam em esforços infrutíferos e antinaturais, e a sua garganta se contraiu, e os sons pareciam ficar mais agudos, as suas mãos, seus pés, suas falas tornaram-se todos mais bruscos, violentos. Kostya ficava com vergonha de cada gesto, cada fala, cada movimento. E aí ele começou a apertar. Ele ficou tão nervoso que ele apertou os punhos no encosto da poltrona, tentando controlar aquela sua raiva. Aí disse uma frase do texto, com intensidade: sangue, Iago, sangue! Aí sentou-se com toda a humilhação de um homem confiante, que era o Otelo, né? Ele começou a lembrar, voltar à memória dele, como o Leão tinha comentado sobre Otelo, né? Os detalhes dessa emoção. E aí ele sentiu por um momento que a plateia havia se inclinado,
fizeram alguns murmúrios, e ele sentiu uma aprovação, uma energia que tomou conta dele. Ele não lembrava como é que ele tinha terminado essa cena. Aí a luz da ribalta, o buraco negro, desapareceram do seu consciente. Ele ficou tão entregue, perdendo totalmente o medo. Ele ficou confiante. E Paulo, que fazia o Iago, também foi contaminado por essa energia e acabou se entregando totalmente na cena. A cena ficou incrível. O pano baixou e a plateia aplaudia o Costia. E aplaudia o Costia, o Paulo, né? Então eles ficaram animadíssimos. E ele saiu depois, né, para a plateia, procurou um lugar para sentar perto do diretor e do assistente do diretor, na esperança que o chamariam para elogiá-lo. Aí começou uma outra cena. A ribalta iluminou-se, as cortinas se abriram e entra uma das alunas, Maria, descendo uma escada rapidamente, caindo por terra e gritando, socorro, socorro, me ajudem, me ajudem. Maria levantou-se e disse algumas falas. Ela disse tão rapidamente que não era possível entender as falas de Maria, né? E aí, de repente, ela parou de falar. Parou, colocou as mãos no rosto, abaixou a cabeça e saiu rapidamente para os bastidores. Mas aquele grito emitido pela personagem de Maria ainda ressoava nos ouvidos de Costia. Nas palavras de Costia, uma entrada, uma palavra e o sentimento se transmite. Ela entrou correndo, falou aquilo e o diretor parecia ter ficado encantado. E Costia não entendia, porque eu fiz a mesma coisa, eu disse com tanta energia, sangue, água, sangue, quando tive a plateia inteira ao meu poder. E o diretor, será que ele se encantou ou não? Ficou assim na dúvida. E é esse é o final do primeiro capítulo do livro A Preparação do Ator. Espero que você tenha gostado. É muito interessante que aí você já começa a ter ideia, né, desse sentimento, de como a gente já passou por tantas coisas. Eu mesma já tive brancos no palco, essa sensação, esse medo, essa insegurança, né? E é só com o treino mesmo, com a aprendizagem dessas técnicas e a dedicação é que a gente vai superando esses obstáculos, né? Aí a gente já dá para sentir um pouco dessa obra do Stanislavski, que é uma obra incrível, é muito empolgante, né? Quantas situações que o Kostia passou e que fazem ressonância com a nossa vida, né? Com quem vai começar a fazer teatro e até mesmo quem já tem experiência, porque quando enfrentamos uma estreia, temos uma estreia num teatro, é sempre o coração acelera, né? Aquela emoção é muito grande, então tem algumas técnicas que ajudam a relaxar e a dedicação ao papel, ao grupo, ao personagem, a peça, né? Ao entendimento é que vai fazer com que a gente fique com segurança.